Já está? Já está? Está encenado. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Passos Perdidos. Depois desta pausa de alguns meses, retomamos o programa de debate e de reflexão política e cultural da Figueira da Foz, da Figueira TV. O último programa que tivemos, fizemos uma reflexão e fechámos assim a primeira temporada sobre o que era ser de esquerda nos dias de hoje, nos dias de alguns meses atrás, em Portugal. Depois destas pequenas férias, eu confesso já ter algumas saudades vossas, dos comentadores residentes, e antes das boas-vindas ao nosso convidado, tivemos então a reflexão sobre a esquerda. Agora temos de fazer, por justiça e por equilíbrio, uma reflexão sobre o que é ser de direita em Portugal. Para isso, temos a honra de contar com a presença do Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro, deputado eleito pelo Chega, deputado da Nação. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Para quem nos conhece e para quem nos acompanha, à minha direita está José Fernando Correia, nosso comentador residente, e à minha esquerda, imediatamente, César Galocha, comentador residente. Bem-vindos de volta. Bem-vindos de volta. Obrigado. Não sei se algum de vós quer dizer alguma coisa antes de passar a bola ao nosso convidado. A saudade é mútua? Ah, que querido. Ok. Ok. Nada, não é? Demos a primazia. Muito bem. Sr. Deputado, poderia fazer uma introdução um pouco mais extensa, mas já para balizarmos aquilo que vai ser o nosso diálogo, vou-lhe colocar a pergunta mais óbvia, que é, para si, Sr. Deputado, o que é ser de direita em Portugal nos dias de hoje? Começa com uma pergunta difícil. Boa noite, agradeço à Figueira TV o convite e neste espaço magnífico, Teatro Trindade. O que é ser de direita? Ser de direita ou de esquerda é sempre um caminho em construção. E se algum campo político hoje está em reinvenção é justamente a direita, até porque se criou esta coisa chamada extrema-direita, não quer dizer que eu alinho nessa rotulagem. Mas para mim, a fronteira entre ser de esquerda e ser de direita, antes de tudo o resto, é uma fronteira moral. Moral neste sentido, há uma tradição histórica, civilizacional, que tem muito a ver com uma orientação conservadora que remete muito para o primado moral da autorresponsabilidade, que é uma coisa direita, pelo menos na minha perspectiva, que é remeter a responsabilidade para o interior do sujeito, que vem da tradição judaico-cristã, mas também da tradição filosófica greco-romana, mas também da tradição ancestral africana, que é muito humana. Isto é, os africanos enterravam o antepassado no centro da tribo, é para dizer que a responsabilidade está no interior de nós mesmos. Arrumando o campo oposto, a esquerda introduziu uma outra dimensão moral, que é um pouco a dimensão que eu rotulo de vitimização, isto é, remeter a responsabilidade do sujeito para o outro.
Ou seja, se eu sou pobre, a culpa é do rico, se eu sou negro com más condições, a culpa é do branco, se eu sou ex-colonizado, a culpa é do colonizador, se eu sou do terceiro mundo, a culpa é do Ocidente. Portanto, há aqui um jogo moral que marca, na minha perspectiva, uma fronteira clara entre o que é ser de esquerda e o que é ser de direita. E se nós fazemos escolhas de campos políticos sem racionalizarmos um princípio moral, alguma coisa está mal. Ou seja, a Igreja funciona muito com base numa moral espiritual. Um dos problemas políticos, sociais e cívicos que nós temos é que nós não conseguimos racionalizar todo o nosso debate, em especial o debate político, em torno de uma moral cívica. E esse debate nós temos que ter, aliás, para mim, é uma preocupação central. E até posso colocar a questão numa outra perspectiva. Quando nós falamos de valores morais fundamentais, isto joga sempre entre a autorresponsabilidade e a solidariedade. E há uma tradição cristã, religiosa, muito virada para a autorresponsabilidade, independentemente do enfoque que se queira dar. O facto é, em Portugal isso foi muito claro, a Revolução de 74 introduziu como primado moral a solidariedade. E isso foi uma importante vitória civilizacional. Mas o que aconteceu foi nós colocarmos a autorresponsabilidade a reboque da solidariedade. E esse é um avanço da esquerda. Isso quer dizer o quê? Solidariedade quer dizer que eu devo ser solidário e devo ajudar o outro. Mas eu ajudo o outro e esse outro melhora. Muito bem. Mas eu também posso ajudar esse outro e esse outro viciar-se na ajuda e não melhorar ele mesmo. Aquilo que nós chamamos de subsidiodependência ou parasitismo. Por isso, sendo estes dois valores absolutamente decisivos, a nossa sociedade está confrontada com um dilema que é este. Qual deles é que deve ser primordial? Deve ser a solidariedade que deve trazer a reboque a autorresponsabilidade ou nós devemos fazer o inverso? Se deve ser a autorresponsabilidade o primado moral que depois traz a solidariedade. Isto é, eu ser responsável, quer quando eu dou alguma coisa a alguém, e nós temos governos que dão muita coisa, mas que criam o vício da dependência, e ser autorresponsável quando eu recebo. Ou seja, se eu preciso de ajuda e alguém me ajuda, eu devo valorizar a ajuda que me for concedida, responsabilizando a mim mesmo pelo meu destino. E quando nós arrumamos isto, e esta é uma luta do Chega, e simplifica-se muito o discurso ideológico ou político do Chega, mas eu coloco primeiro o debate moral e depois o cívico. Depois, isto deriva para todas as instituições. Por exemplo, no sistema de ensino, nós temos um sistema de ensino que, no fundo, faz as nossas cabeças, mas que é extraordinariamente problemático, porque nós não conseguimos explicar à criancinha desde pequenina que o primeiro a educar-se é ela mesma. O primeiro a ser responsável pelo destino dela é ela mesma. E nós estamos sempre a jogar isto desde a infância para o pai, para o professor, depois para o governo, por aí fora, e criamos uma sociedade que moralmente nós sentimos que está com um problema que não quer enfrentar. E, portanto, isto tem muitas derivas e, por isso, quando nós colocamos em cima da mesa, e bem, o debate entre esquerda e direita, esse debate tem que ser moral, independentemente desse conteúdo poder não ser necessariamente esquerda e direita, porque as sociedades vivem tensões. Podíamos dar outros rótulos, mas há dilemas morais que desde a tradição clássica que estão entre nós e nós não os queremos discutir na dimensão moral que eles devem ter. Sr. Deputado, parece-me clara a primeira abordagem. Claro que sim, sim, claro sim. que sim. Bem, boa noite. Eu queria começar por agradecer ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro estar aqui connosco e também assinalar, evidentemente, que tinha saudades destes nossos encontros. Mas eu, uma das questões que tinha pensado justamente colocar era esta. Eu julgo conhecer minimamente o argumento que acabou de expender, ele é o essencial do argumento daquele seu livro O Século dos Escombros. No fundo, a ideia de que há uma tradição de autorresponsabilização em que o indivíduo é em primeira linha responsável por ele próprio e ela como que é cortada a partir, sobretudo, da Revolução Russa. E antes da Revolução Francesa, exato. Enfim, no momento em que as ideias, a base doutrinária do marxismo e depois a forma de chegar ao poder do leninismo se impõem e isso legitima uma espécie de exportação da culpa ou exportação da responsabilidade, em que nós podemos dizer, e hoje isso é muito comum, em que o capitalismo, o Ocidente, o neoliberalismo, quer que seja, são responsáveis por isto ou por aquilo, pela nossa infelicidade ou por vidas menos bem ordenadas. A questão que lhe queria colocar é esta.
Eu concordo parcialmente consigo e acho que isso está bem visto, mas isso está bem visto para nós que aqui estamos. A pergunta que lhe queria colocar era esta. Acha que sinceramente, que esse elemento de eu sou em primeira linha responsável pelo meu destino e pela minha vida, pela minha sorte, é aplicável, por exemplo, a alguém que nasce na África subsaariana sem qualquer espécie de perspectiva de vida minimamente bem ordenada? Isso é aplicável a uma criança que nasce numa favela do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que à sua volta a única coisa que tem provavelmente é tráfico de droga, de armas, vidas completamente desreguladas? Portanto, essa forma de pensar é uma forma que nós podemos aplicar sem grandes problemas ao mundo ocidental, mas que tem muito mais dificuldade, como agora se diz, numa expressão que nem gosto muito, noutras geografias. A resposta é taxativamente sim. O grande falhanço das outras geografias é o falhanço da externalização da culpa. E um dos maiores falhanços das sociedades africanas e até da condição de pobre é mesmo, muitas vezes, a fuga à autorresponsabilidade. E eu, quando digo isto, volto à minha primeira explicação. Eu não desfilio a autorresponsabilidade da solidariedade. Não está em causa apagar uma. A solidariedade faz sentido. Mas a autorresponsabilidade é a primeira e principal condição para nós sairmos da pobreza. Quando nós falamos do falhanço da África, é um falhanço cultural, civilizacional, muito por causa disto. Ou seja, veja, a África, no período pós-colonial, vive conflitos endémicos sucessivos. E está sempre a culpar a causa da violência com a herança colonial. E quando nós vamos ver e falamos com o senso comum, há uma espécie de regresso ao pai colonial, porque essa violência entre colonizado e colonizador foi resolvida. E a violência que afeta a África cada vez mais é a violência endógena. Ou seja, eu sou muito freudiano e a África, e podia aplicar até numa outra dimensão à questão das favelas do Brasil que referiu, mas a África é como se fosse Foi um mero exemplo, mas eu vou à África. A África é como se fosse um filho com 3 pais. O pai ancestral africano, o pai colonial e o pai libertador. Todo e qualquer pai identitário é necessariamente violento ou então não é pai. E todo filho, há um momento em que tem que matar o pai para sentir arrependimento, remorso e culpa e tornar-se um sujeito moral. Os africanos mataram o pai colonial. E depois da morte, nós já estamos na fase, eu senti no meu trabalho de campo, do remorso, do arrependimento e da culpa. O que os africanos nunca fizeram foi matar o pai ancestral ou tradicional. Resultado, problemas como a feitiçaria, como hoje que estão a regressar em África, um fenómeno, em África, Moçambique, por exemplo, os linchamentos. Há uma série de rituais de violência que bebem na tradição ancestral africana e que têm que ser exorcizados. O que é que o africano diz? A culpa é do colono. Depois, o pai libertador, o outro, que não se confunde com o pai ancestral, porque aquele bebia na tradição africana, este vai buscar a União Soviética. Portanto, são coisas diferentes. Sim. O pai libertador, sendo libertador, trouxe um conjunto de processos violentos. Veja, os africanos tinham a propriedade ancestral, coletiva. O branco introduziu a propriedade individual dos meios de mercado, digamos assim. Elas, apesar de tudo, não conflituavam. O pai libertador introduziu por cima disto a propriedade coletiva dos meios de produção, que não é nem da herança colonial nem da herança africana, e desregulou aquelas sociedades. Resultado, fenómenos como a corrupção, fenómenos como a violência, uma série de fenómenos de desregulação social andam à solta em África, justamente porque não há esta ideia da autorresponsabilidade, de virar a culpa para dentro e perceber que a África está desregulada, a África não consegue travar os conflitos, porque a África não volta para dentro de si as causas, as fontes deste conflito. Eu fiz um estudo sobre a violência social em Moçambique e é muito evidente que as fontes são exatamente estas, o pai ancestral e o pai libertador. E não se... Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Ficou claro o ponto. Há pouco eu lembrei-me agora de uma questão que pode ser também fruto desta reflexão, que é a questão do papel do Estado, então, nas sociedades, não é? Não sei se a África, de facto, também é vítima um pouco de um Estado disfuncional.
E nós em Portugal também muitas vezes pensamos na questão da direita e da esquerda. Qual é o papel do Estado? Qual é o limite do Estado? É importante nós refletirmos. O papel do Estado, há aqui uma questão-chave, que é também mais um princípio introduzido no programa do Chega, e aqui já não é uma dimensão moral, é mais uma dimensão cívica. Aqui a dimensão cívica é esta: nós temos mesmo que separar a sociedade do Estado, como condição da nossa liberdade e da nossa existência. Portanto, há um papel essencial do Estado, que são aquelas funções, digamos assim, tradicionais, mas há também um papel da sociedade. E vejam, por exemplo, nós no Chega defendemos claramente a separação entre a educação, que é da família, no fundo da sociedade, e o ensino, que é do Estado. Isto porquê? Porque nós não reagimos a isto, mas o Estado foi esvaziando a sociedade através do esvaziamento da família, usurpando à família o direito de educar. Isso é matar aquilo que é o fundamento da sociedade, que é a família. E, portanto, garantir esta separação entre o Estado, nós defendemos um Estado forte nas funções de soberania, mas defendemos também uma sociedade forte. É que há aqui um pormenor que é fundamental discutir-se no espaço público, que é esta: além desta separação entre a sociedade e o Estado, nós temos o hábito de não separarmos a sociedade da instituição. E nós temos um sério falhanço institucional em Portugal e não só. O que é que eu disse? A sociedade é o espaço aberto, onde tudo pode ser discutido, negociado, não há hierarquias, é para todos. A instituição é justamente o contrário, é o espaço fechado, gerido pelos agentes de dentro para cumprir uma função social específica. A família o afeto, a escola o ensino, o hospital a saúde, por aí fora. E se nós separarmos isto, vamos perceber porque é que os sistemas sociais falham. É que muitas vezes nós pegamos em valores da sociedade, como a democracia, a participação cívica e os ativismos, e espetamos para dentro das instituições. Isto chama-se muitas vezes uma espécie de democracia disfuncional. Ou então pegamos em valores das instituições. Valores institucionais claros que nós defendemos são a hierarquia, a autoridade e a ordem. Que nós achamos que são valores da ditadura, não, são valores institucionais com valor humano. Transformam-se em ditadura como? Quando nós pegamos nestes valores das instituições como a hierarquia, a autoridade e a ordem e despejamos na sociedade. Estamos a produzir uma ditadura. Portanto, a sociedade e a instituição é mais ou menos como se fossem, no sentido clássico, claro, podemos discutir noutra, mas no sentido clássico, como se fossem um homem e a mulher para serem diferentes e serem diferentes até nos valores que defendem. E nós olhamos, porquê que a escola falha? Porquê que a segurança falha? Porquê que muitas instituições falham? Porque nós não percebemos que lá dentro, para elas funcionarem, muitas vezes funcionam só com hierarquia, autoridade e ordem. Nós hoje estivemos a visitar a base aérea de Montreal. E não é só por estarmos numa base aérea, é que nós estávamos a ver ali uma instituição que se conseguiu salvar ao afundamento de muitas outras instituições. O comandante falava sempre na importância da hierarquia. E depois, a partir da hierarquia, ele explicava a autonomia de cada um. Portanto, há valores institucionais fundamentais que nós sabemos onde os colocar, onde os devemos colocar, como esta hierarquia, autoridade e ordem, que explicam o equilíbrio do sistema. Portanto, este jogo entre a sociedade e o Estado, e a sociedade e a instituição, é algo que tem que ser trazido para o debate político. Depois vemos perversões, muitas vezes, que a minha experiência parlamentar estava a mostrar isto. Isto é, o mesmo Parlamento que esvaziou muitas instituições destes valores, como a família ou a escola, nós, quando estamos no Parlamento, obedecemos aos rituais institucionais mais rígidos. Nós não falamos com o Presidente da Assembleia da República ou o Presidente de uma comissão sem dizer antes, Senhor Presidente. Não nos dirigimos a ninguém sem dizer antes, Senhor Deputado. E há lugares próprios para quem vai de fora ao Parlamento. Isto está a preservar aquela instituição que integra pessoas com perspectivas, pensamentos confrontacionais muito diferentes. Mas a instituição regula isso, porque as instituições existem para regular comportamentos. Agora, vejam o que é esta tendência política que domina o Parlamento fez à família. Nós hoje tratamos o pai e a mãe tocatulá. Nós hoje tratamos o professor, ou quem seja, tocatulá. Ou seja, há rituais institucionais que são absolutamente fundamentais, que o próprio Parlamento esvaziou, mas que guardou para ele. Isto é o símbolo do egoísmo. Quer dizer, eu estou no Parlamento e sigo todos os rituais tradicionais de uma instituição e saio dali. As instituições sejam como o Senhor quiser. Não pode ser.
Professor é professor, pai é pai, mãe é mãe. Eu peço desculpa interromper. O tempo é finito, não estamos ainda perto do fim, mas para lá caminhamos e a conversa está a ser muito agradável, a troca de ideias genuinamente interessante. Apesar deste programa não ter qualquer tipo de financiamento direto, nós devemos agradecer sempre a algumas instituições ou empresas que nos apoiam com o conforto, com a hospitalidade, e devo para já ressalvar esse sinal. Duas empresas da área da restauração, tanto o restaurante Tasca cá dentro como o Dom Frango, que sempre de forma muito simpática nos aquecem a alma e nos continuam, felizmente, a aquecer a alma neste regresso de programa. E esta casa maravilhosa, que os nossos espectadores veem nas nossas costas, que é o Teatro Trindade, que é uma obra, e falaremos disto mais à frente nos próximos programas, se Deus quiser, se tivermos a oportunidade de continuar aqui, tudo se desenha nesse sentido, que é uma casa cheia de histórias, cheia de simbologia, um símbolo de amor romântico, mas também de amor a uma comunidade, e na pessoa do Sr. Presidente Isaac, da associação que tutela e que coordena este teatro. Devo agradecer também a amabilidade e a hospitalidade. Falava de Parlamento. Certamente, e é fácil perceber isso das participações, deputado do Chega, e é fácil perceber do discurso e do trabalho parlamentar, mas também do trabalho mediático, o distanciamento e a diferença que é feita entre aquele que é o pensamento e a narrativa do Chega, dos restantes partidos daquilo que é a direita portuguesa, desde a direita mais moderada, à menos moderada, à mais conservadora. Coisa distinta e que não se ouve tantas vezes é a pergunta que lhe coloco, se me permite, que é, ao invés disso, o que é que une a direita no Portugal dos dias de hoje? O que é que une a direita? A direita, para se unir, tinha que conversar. Mas existe algum elemento que une, isto é? Todos. Deixe-me só concluir a pergunta, ficou a meio, eu peço imensa desculpa. Porque para o público, e peço desculpa de me colocar no lugar do público, é facilmente compreensível ou compreendido que aquilo que une a direita neste momento é o combate a um regime que é intitulado regime socialista, o regime de António Costa. Existe mais alguma coisa ou só essa abordagem pela negativa ao elemento socialista? Não é só a abordagem negativa. O que existe na direita é um amplo espaço de discussão que os outros não querem ver porque decidiram fazer o cordão, não sei se sanitário ou como é que se designa, Chega. E esse é um problema da direita, mas acho que é um problema dos outros, não é do Chega. Pergunto ao contrário, qual é o ponto unificador ou o ponto congregador da direita? O ponto congregador da direita tem que se ir à procura. Primeiro, a direita tem que conversar. Se o deixam da parte de fora e não querem conversar consigo, não há ponto congregador. Certo. Mas eu não vejo isso como um mal da direita. Aliás, vejo como um bem, por isto. Historicamente, os campos políticos que estão com conflitos internos, aparentemente em fragmentação, são os que mais crescem. A esquerda, aliás, cresceu muito quando se dividiu e entrou em confronto interno. Aliás, porque a sociedade olha para aí. Neste momento está a acontecer isso com a direita. Isto é, o facto de haver o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal, com orientações, pensamentos ou marcas diferentes, torna o debate interno entre a direita, mesmo que seja às vezes muito conflitual, um momento de crescimento. Portanto, um momento de vitalidade. Isso é uma parte da vantagem deste campo. Agora, porquê é que a direita não conversa? A direita não conversa porque nem sequer sabe olhar para o programa que o Chega pôs em cima da mesa. E eu explico. Nós organizamos o programa mesmo, tem uma primeira parte, que é uma parte que não é só do Chega para todo o campo político da direita. Olha, nós começamos, eu já falei aqui, mas nós começamos por definir no nosso programa uma matriz moral. Quando nós definimos uma matriz moral, nós estamos a falar da condição humana toda. Se a direita não é capaz de conversar com o Chega sobre a condição humana toda, então não consegue conversar com ninguém. A seguir, nós definimos uma matriz cívica, que é para a sociedade toda. Se a direita não consegue conversar com o Chega sobre a sociedade toda, não sei com quem é que consegue conversar. E depois nós definimos uma matriz política, que é uma matriz política não é do Chega, é do campo da direita. Por exemplo, nós dizemos que somos direita. Em princípio, podemos conversar muito sobre o que é a direita, mas quando alguém diz que é direita, pelo menos não é de esquerda.
Está aí um ponto de conversa. Nós dizemos que somos conservadores. Somos conservadores, pelo menos não somos progressistas. Está aí um ponto para a direita. Nós dizemos que somos reformistas. Somos reformistas é porque não somos revolucionários. Não somos revolucionários. E depois dizemos outra coisa, somos liberais e somos nacionalistas. Por exemplo, quando nós dizemos que somos liberais, e não é só para o campo da direita, é um pouco mais para isso, mas estamos a dizer isto com um toque inovador, que é este. Quando nós dizemos que somos liberais, nós em princípio vamos logo dizer isto. Somos liberais porque acreditamos que o mercado regula melhor a sociedade do que o Estado. Mas nós no Chega estamos a dizer mais do que isso. Estamos a dizer que somos liberais porque a crítica social livre ou absolutamente livre, e aqui podemos falar dos ciganos, mas a crítica social livre ou absolutamente livre regula melhor a sociedade do que as próprias leis e o Estado, contra esta coisa do politicamente correto. Ou seja, nós estamos a criar aqui um espaço de liberdade, além do económico, da liberdade de criticar quem eu acho que devo criticar. E daí que eu reconheço e dou cobertura absoluta ao Presidente André Ventura para fazer a crítica a uma parte ou a certos comportamentos da comunidade cigana. E eu digo isto, aliás, podíamos falar de um tema que me é muito querido, ainda não entrou no Parlamento, mas vai entrar, que é a questão do racismo. Eu até ponho entre aspas as questões raciais. Mas nesta questão da crítica aos ciganos, isto chega a ser surreal. Porque vejam bem, o Ocidente e o homem branco, digamos assim, tem uma vantagem civilizacional enorme porque os brancos passam o tempo todo metade a criticar a outra metade. Portanto, a crítica é virada para dentro. Quando a crítica é virada para dentro, quando nós somos objeto de crítica, nós melhoramos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa maneira de estar. Mas o homem branco ainda foi, depois das independências, ainda deu um passo em frente. Não só tem esta tradição de crítica interna, como começou a incentivar todas as outras potências identitárias, não é só minorias. O homem branco começou a incentivar todo o mundo que o criticasse. Nós sermos alvos da crítica é a nossa maior riqueza, é a nossa mina de progresso. Mas o homem branco ainda foi mais longe. Começou a elogiar todas as outras potências raciais. Ora, critica-se o tempo todo internamente, aceita que todos o critiquem e elogia todos. Resultado, se eu quero que a minoria negra, a cigana e todas as outras tenham o mesmo nível de desenvolvimento, eu tenho que centrar a existência dessas minorias também na crítica. Peço desculpa, não quero interromper o seu ponto de vista, mas para clarificar quem lá está em casa, e fugimos completamente da pergunta, que certamente a questão racial não é um ponto que une a direita. Mas sim. Mas só para esclarecer, o espectador ouve falar do homem branco. Quem para si, Sr. Deputado, é o homem branco? Quem para mim é um homem branco. Nós, temos a questão das identidades dos povos. As identidades dos povos têm marcas seculares. Se eu não associo, por exemplo, a identidade portuguesa num certo sentido ao homem branco, eu acho que já estou num campo de alienação. Porque o africano não questiona isso. Portanto, a identidade portuguesa corresponde ao homem branco? Não corresponde ao homem branco necessariamente, mas há uma dimensão da identidade portuguesa que tem uma matriz cristã ou católica e tem uma matriz racial, que é do homem branco. A raiz judaico-cristã corresponde A raiz judaico-cristã não corresponde só ao homem branco. Mas se retirar este conceito de forma clara e direta, só para o espectador perceber. O conceito de forma clara e direta é nós complicarmos a coisa ainda mais e deixarmos as pessoas num vazio. Porque esta questão racial é das mais maltratadas no espaço público em Portugal. E quando me quer dizer, aqui há tempos o nosso deputado Diogo Pacheco de Amorim foi a uma entrevista à Rádio Observador e que serviu ao português como um homem branco. E eu, em casa, ao ouvir aquilo, isso é surreal. 3 ou 4 brancos a discutirem se eles ou não são brancos. Porque é evidente que eles são brancos. E, portanto, quando há este complexo racial tão marcado, agora, há uma identidade branca que define a população europeia, não fuja a isso, há uma identidade matriz cristã que define a população europeia e há alguns aspectos da cultura europeia que são europeus. E se retirar isso, mata um pouco essa dimensão identitária. Agora, uma coisa é a pertença racial, outra coisa é o racismo. E quando nós misturamos isto, não percebemos de que é que estamos a falar. As identidades raciais existem porque nós estamos aqui e se disser que eu sou negro ou mestiço ou o que seja, é porque identifica socialmente isso.
E se nós usamos a palavra branco com conteúdo social, é porque essa pertença racial existe. Então estávamos todos na Lua. Portanto, há marcas raciais ou de pertença racial nas identidades dos povos. Disso não foge. Agora, o que nós fugimos, e esse é um problema do próprio campo da direita, o que nós fugimos é o debate. Nunca temos um debate a sério sobre esta coisa do racismo, que é uma coisa... Espero ter o Sr. Deputado numa próxima vez e que nessa altura já exista um ponto que possa unificar a direita, um ponto concreto já agarrado. Certamente o César parece-me que vai tocar na questão, ou que vai abordar a questão do racismo, mas antes, pela ordem, tínhamos José Fernando Correia. Eu queria pedir um comentário ao Sr. Deputado que tem que ver com algo de que aí falou. Enfim, esta parte inicial é um bocadinho opinativa. Eu tenho para mim que um certo sucesso, não é assim tão pouco como isso, um certo sucesso eleitoral que o Chega tem tido resulta da circunstância de ter sido, até agora, essencialmente um partido de protesto e dar uma expressão mais ampla àquilo que muitas pessoas diziam à boca pequena, nos cafés, nas mesas, em casa, etc, etc, etc. O Sr. Deputado tem tido uma preocupação, eu vou verificando isso, de introduzir um elemento de densificação doutrinária no Chega. Qualificando como partido conservador, vi que aqui há uns tempos, aliás, se correu, a meu ver, com muito talento, do pensamento do Edmund Burke, justamente para classificar e como liberal também. Conservador nos costumes, na modividência, liberal na economia, talvez seja assim. A pergunta que lhe quero fazer é se lhe parece francamente que esse elemento de densificação doutrinária, que é assim, visto de repente positivo, se diz alguma coisa ao eleitorado do Chega, à militância do Chega e ao potencial eleitorado que o Chega possa querer captar? É assim, estes processos de construção de uma identidade partidária não são feitos de hoje para hoje. Há um caminhar que se vai construindo. E há uma tradição muito de esquerda, digamos assim, que é fazer dos partidos fruto de uma espécie de epifania de intelectuais. Portanto, eles pensam e fazem descer à terra uma série de conceitos e depois falam em nome do povo, das massas, dos operários. Muitas vezes nunca ouvem os operários, né? Mas falam ou ouvem pessoas selecionadas e criam um percurso, uma identidade partidária. Nós nos Chega, para fazer essa tal transição, sem dúvida, do partido de protesto para um partido, digamos assim, de poder, temos sempre o cuidado de defender que o Chega é um partido popular. Um partido popular onde, às vezes dizem, eu remeto mais isso para o deputado Diogo Pacheco de Amorim, mas um partido popular neste sentido, evitar ao máximo que aquilo que é a identidade do Chega seja um produto de alguns intelectuais. Chegam e despejam. E tentar ir construindo isto à medida que o caminho se for fazendo. Agora, temos essas linhas orientadoras, ser conservador por aí fora, mas temos também uma preocupação de fuga, que já tínhamos falado, a fuga à alienação. Isto é, para os partidos responderem aos anseios das pessoas e resolverem estruturalmente os problemas, esses partidos têm que ter princípios, sem dúvida. E que as pessoas compreendam. E esta é uma luta que ainda estamos a travar, e o produto ainda não se vê, mas vamos tentando. Mas depois esses partidos, se não percebem o que é a sensibilidade cotidiana das pessoas, perdem as sociedades. E, de facto, aqueles que são os partidos do regime ao mainstream, não vale a pena fugirem ao destino, mesmo que o PS agora tenha uma maioria absoluta. Há questões objetivas da vida cotidiana que se deixa escapar. Há incómodos efetivos com a subsídio à dependência, há incómodos efetivos com a questão racial, há incómodos efetivos com uma série de aspectos como a corrupção. E que esse discurso está na conversa de café, é o discurso de senso comum. O discurso de senso comum não é, e nem deve ser para o Chega, um fim em si mesmo. Mas é uma matéria-prima indispensável da construção do discurso político. Ou seja, se nós não distinguirmos, uma coisa é a matéria-prima, outra coisa é o discurso.
político e não fizermos este encontro, alguma coisa de profundamente errado nós estamos a fazer. E, de facto, os partidos que temos, anteriores ao Chega, por isso o Chega se define como antissistema, têm esse problema. Não olham para... Eu dou-lhe um exemplo. Nós olhamos para as escolas portuguesas e há 20 ou 30 anos que há desregulação de atitudes e comportamentos e a indisciplina disparou há muito tempo e agora já vai em violência. E nenhuma reforma do ensino que eu saiba até hoje colocou como aspecto central da reforma do ensino o combate à indisciplina. Nós estamos numa sociedade completamente alienada. Nós temos cerca de 60% dos professores com sintomas de sofrimento psicológico. Isto é uma hecatombe social. Tem o mesmo, por exemplo, entre os polícias. Já tem o mesmo nos profissionais de saúde. Como é que tem um regime político inteiro que não percebe que quando metade de uma classe social, que é o barómetro da nossa sanidade mental coletiva, está com sintomas de depressão, alguma coisa desabou? Quer dizer, e como é que nós não olhamos para a conversa de café? Se na conversa de café, assim, olha, o fulano tal bateu na professora, olha, o fulano tal deu um tiro, olha, e nós no discurso político há décadas não percebemos isto, nós não estamos a governar para uma sociedade, nós estamos a governar numa bolha, ou para uma bolha. E há aqui aspectos que são graves de desrespeito pelo contrato social que fundou as democracias. O contrato social, e nós podíamos ir a Martinho Lutero, o contrato social que fundou as democracias diz que os sistemas políticos são fundados num acordo entre governantes e governados. É isso a democracia. E por isso chega a um partido popular também. E entre governantes e governados às vezes metem-se uma série de parasitas. Martinho Lutero dizia que Deus estava no céu, os fiéis na terra e a igreja no meio, ele apagou a igreja para criar esta relação direta e fez uma profunda reforma moral. Com certo... Nós temos hoje o mesmo fenómeno. E o fenómeno, eu sei que isto é incómodo, mas, por exemplo, a comunicação social. Nós temos os governantes e temos os governados. E no meio meteu-se a comunicação social, que de início tinha uma função de salvaguarda da democracia, mas o que é que aconteceu a seguir? Os governantes já não governam para os governados, governam para agradar a comunicação social. Os governados, quando querem saber quem são os governantes, dependem do filtro da comunicação social. E tudo isto são perversões que depois nós temos que um dia descer à terra. Saber, atenção, onde é que está a relação entre governados e governantes? Se os nossos governados não percebem fenómenos evidentes que andam aí nas ruas há umas décadas, como esses que eu citei. Há bairros onde nós sentimos, e eu vivi na margem sul e tive uma experiência de vida também que foi muito útil, há bairros onde nós sentimos que a violência de facto cresceu. E não há um discurso político sobre isso. Há bairros onde sentimos que a polícia tem enormes dificuldades, um martírio em manter a regulação. E o discurso político não viu. Há bairros de minorias com N problemas e o discurso político não quer ver. Quer dizer, há aqui um momento em que nós temos que despertar de alguma forma. E despertar há um ponto de partida que é o partido de protesto. Mas depois há um momento da maturidade. E a minha luta no Chega, uma das, é sempre pensar que um partido é como se fosse um indivíduo. Tem um momento de infância e depois tem um momento de maturidade. E o Chega precisa de conquistar esse momento de maturidade. Estamos a fazer esse esforço, não digo que ainda tenhamos chegado lá. Mas é preciso, e alguma coisa que está a nascer de profundamente novo precisa de fazer este caminho. Portanto, não sei se vamos conseguir dar resposta a isto, mas o que é facto é que este desafio está diante dos olhos de todo o sistema político que não quer ver. Agora, não digam, porque isso é uma coisa que me tira do sério às vezes, que o Chega é antidemocrático. Eu nunca vi nada, nem no discurso, nem na prática, que fosse antidemocrático. O meu ponto, já agora só uma coisa, o meu ponto não era exatamente certo, com certeza nem me passaria para a cabeça dizer uma coisa dessas, mas o meu ponto é que essa refinação doutrinária, esse conjunto de elementos que assinalou, eu compreendo bem que eles devam ser introduzidos no discurso político cotidiano e no debate político popular até. Eu compreendo isso. O meu ponto é a refinação doutrinária, a minha dúvida é a refinação doutrinária de que o Sr. Deputado é indiscutivelmente protagonista de Não Chega. Tenho muita dúvida
Posso porventura estar enganado, e estou muitas vezes, mas tenho muita dúvida que diga alguma coisa à generalidade dos militantes do Chega. Não conheço alguns eleitores do Chega, não conheço muitos militantes, mas tenho dúvida, e que sobretudo possa dizer alguma coisa aos potenciais eleitores do Chega. Não é? Eu vejo essa sua preocupação em trazer para cima da mesa um conjunto de autores que claramente são referenciais, o Roger Scruton, o Jordan Peterson, enfim. Não tenho dúvida que isso possa ser, tenho dúvida até com pena, que isso possa ser apelativo do ponto de vista da capacidade do Chega de captar mais eleitores. Muito telegráfico. Eu tenho feito muitos encontros com a militância do Chega, às vezes mais humildes, às vezes é difícil, mas consegue-se conversar sobre estas coisas, digamos assim, refinadas. Aliás, o movimento cristão no início era altamente filosófico. Cristo dizia coisas que não chegavam ao senso comum da época. Sim. Mas a verdade é que conseguiu fazer descer isso. É sempre a nossa preocupação entre o cruzamento entre o que é um princípio ou conceito abstrato e o cotidiano. E as experiências que eu tenho com a militância mais humilde do Chega, eu garanto que é possível conversar. Agora veja, se não nos convidam para debates na televisão, que eu, por exemplo, sou especialista em questões raciais e tenho uma grande experiência, e toda a gente acusa o Chega de racismo, e o Chega tinha um vice-presidente que era especialista, nunca foi convidado para um debate. Portanto, assim é claro dizer, o vosso discurso não chega a ninguém, o vosso discurso não interessa a ninguém. Eu tenho participado... Desculpa, senhor, não acha que essa circunstância resulta de uma esquerda muito violenta na questão da rotulagem, quase que um atentado à identidade de terceiros que não fazem parte... A esquerda, nesse aspecto, de facto, tem traços de facto, de alguma hipocrisia, verdade seja dita, na minha opinião também. E viu-se agora até recentemente na questão da diretiva europeia. Como é que foi, já agora gostaria de saber essa questão, porque isto mete-se aqui um bocadinho a questão da diretiva da esquerda, a diretiva europeia em que está o comunismo, o fascismo, como é que isto foi gerido no Parlamento? A fugir desse debate. De associar, por exemplo, o comunismo... Na Europa, a questão já está... Tem uma decisão, tem uma diretiva, em 2019... uma coisa à outra. Eu suponho que não estou enganado, não é? É assim, e bem, a meu ver... Eu ouvir como é que decorreu, de facto, no Parlamento este tipo de análise. Foi uma questão muito lateral para mim, porque foi uma discussão mais de comissão, não foi aquele debate que caiu-se lá em cima, mas que o resultado daquilo não me surpreendeu. Porque há esta dificuldade de aproximar o comunismo ao nazismo, mas que para mim é uma coisa muito óbvia. Uma coisa é nós falarmos de ditaduras autoritárias. Outra coisa é falarmos de ditaduras totalitárias. Claro. A família das ditaduras totalitárias tem sobretudo dois elementos lá dentro. Não sei se o faz, mas tem duas, que é o comunismo e é o nazismo. E há um fenómeno surreal que é este. A ditadura totalitária mãe do século XX é o comunismo. Nós podemos sempre interpretar o nazismo como uma reação ao comunismo. E o que nós fizemos foi, até agora, depois da Segunda Guerra Mundial, apenas fizemos o exorcismo do nazismo. E nunca fizemos o exorcismo do comunismo. Ou seja, nós estamos a exorcizar a consequência, não a causa. E por isso o comunismo continua à solta no mal que provoca. Eu sou muito freudiano. E as identidades individuais ou coletivas só se tornam sujeitos morais. Todos nós temos uma espécie de animal dentro de nós propenso para praticar o mal. E às vezes praticamos. Somos sujeitos morais, enquanto indivíduos ou coletivos, quando temos remorso, arrependimento e culpa. Veja a diferença profunda entre o povo alemão e o povo russo. O povo alemão transformou o nazismo numa fonte de ordem moral. Porque assumiu ele mesmo que é autor do mal hediondo. Então revelou remorsos, arrependimento e culpa. Veja o que aconteceu em Portugal com a Inquisição. A Inquisição foi um fenómeno violento, mas se há sítio no mundo onde nunca mais a Igreja vai ser violenta, são países como Portugal e Espanha. Porque assumiram o mal que estava dentro deles. Portanto, moral não é não praticar o mal. Moral é assumir que praticamos o mal e temos que nos arrepender do mal que praticamos. Veja se em algum momento um regime comunista revelou remorsos, arrependimento e culpa. Isto coloca dúvidas sobre a natureza moral deste movimento.
Portanto, matou mais do que o nazismo, matou durante mais tempo e até hoje continua moralmente à solta, digamos assim, e a dar lições morais aos outros. Quer dizer, nós temos, quando eu estava no início, nós temos que discutir o que é a moral individual e a moral social. E temos aqui uma exigência dele, e depois há coisas que me fazem confusão, e há bocado estava a falar da violência da esquerda, que me fazem confusão, e confusão mesmo, que é esta. Quando nós falamos de moral, a moral humana tem princípios, tão simples quanto estes. Eu não posso julgar ninguém à nascença. Eu não posso julgar ninguém por antecipação. O que se fez ao Trump, Bolsonaro e ao Chega foi justamente isto. Nós, antes de nascermos, já éramos maus. E se continuarmos a crescer, vamos matar ciganos, negros, por aí fora. Quer dizer, os movimentos de direita, justamente aqueles que exorcizaram o mal nazi, não encontram, pelo menos que eu saiba, ninguém nos chega que se queira identificar com o que quer que seja do nazismo. E se eu busco alguma identificação no nazismo é para mostrar que eu posso ser mau, eu posso matar, e não o devo fazer. E, portanto, os movimentos de direita são os movimentos que exorcizaram claramente o mal que há dentro deles, e a esquerda, a partir do exemplo comunista, anda à solta. E onde é que não se fez o exorcismo? O exorcismo do comunismo. Chega a ver coisas surreais. Por exemplo, Moçambique viveu um processo de transição de uma ditadura autoritária que era colonial para uma ditadura tipo totalitária que era da Frelimo de Samora Machel. E eles são capazes de sonhar que são vítimas do nazismo. Porque isto é alienado. É surreal. Qual foi o movimento que teve dimensões genocidas em Moçambique? Foi o radicalismo esquerdista a seguir à independência. Sim, mas apesar de tudo, deixe-me só. É só uma notita, porque uma coisa que disse aí que me causou uma linha de. Veja, no processo revolucionário em curso, é um partido que nós hoje tomamos como um partido de esquerda, o Partido Socialista, aquele que está na linha da frente do combate contra o Partido Comunista. Está. Só, não deixo de assinalar isto, porque me pareceu que meteu aí a esquerda toda dentro mas de eu meto também um bocadinho nós, o PS aí. É preciso nuancear um bocadinho, diria eu, que é preciso nuancear um bocadinho essa coisa. O PS precisa de uma discussão moral séria também. Porventura todos os porque partidos precisam. A única coisa que quis assinalar foi que o Partido Socialista, com todos os defeitos que tem seguramente muitos, num momento absolutamente decisivo da história portuguesa, não deixou de estar na frente do combate, na primeira linha da frente do combate contra o Partido Comunista. Com um pé do lado e um pé do outro. Não me parece. Mas eu explico-lhe porquê. Porque a nossa sensibilidade é assim. Este regime foi fundado com um cadáver lá escondido. E o PS tem muitas responsabilidades. Quer dizer, expulsar cerca de 500 mil portugueses da África nas condições que aconteceram é um lixo que está debaixo do tapete e tem que se trazer para cima. Em Moçambique, nunca se contaram os mortos provocados pelo processo de transição. E aquelas pessoas foram mortas porque o Estado as desprotegeu e foram mortas porque eram brancas e portuguesas. Há relatos, testemunhos históricos que até as universidades escondem, e eu vivi essa época. Veja, houve portugueses que foram presos sem culpa formada, mulheres e crianças violadas, pessoas queimadas vivas, corpos esquartejados, alguns deles com gerações que criaram propriedade em Moçambique foram expulsos em 24 horas com 20 quilos. Sim. Isto é um dos traumas do regime que está lá escondido. Sim. Há aqui indícios de uma prática, digamos assim, se não é genocídio ou uma espécie de êxodo violento, há. E a sociedade portuguesa não discutiu isso. Está sempre a discutir a guerra colonial. Como é que nós hoje podemos discutir tranquilamente a questão racial em Portugal, sabendo que a questão racial ou racismo é um fenómeno histórico, ignorando que em África, naqueles anos, os brancos eram uma minoria que foi martirizada? Eu não posso continuar a ensinar o racismo nas escolas escondendo isto. E houve um martírio do homem branco. Há um lastro de violência na fundação do atual regime que nós não discutimos. Pegue no manual de história e vai ver o que lá está. E depois, sei. E depois não, isto de acordo, tem... Mas isso não anula, apesar de tudo, eu não queria entrar num debate porque a ideia não é essa, não é? Mas esteja à vontade. Mas não anula, ainda que
possa seguramente haver muito verdade naquilo que disse, não anula aquilo que eu disse. Não deixa, por isso, aquilo que eu disse não deixa de ser verdade. O que quer significar é que uma parte da esquerda, e a esquerda europeia, se quiser, a generalidade da esquerda europeia, da esquerda democrática europeia, fez esse exorcismo da experiência soviética. Mas não fez do comunismo, que é do campo da esquerda. E todo o campo da direita, pelo menos o meu, fez o exorcismo do nazismo. E a esquerda tem aqui se o Partido Comunista chegou até hoje, onde chegou em Portugal, com este laço histórico de genocídio, é porque o PS colaborou nisso. Aliás, a própria direita dita moderada. Sr. Deputado. E depois chegamos à guerra da Ucrânia, mas... Recentrando e só para esclarecer os nossos espectadores, hoje estamos a gravar isto a dia 7 de novembro. O programa está a ser reproduzido 8 dias depois. Faltam 7 minutos para acabar o programa. Queria reiterar e queria deixar bem claro o prazer que é estar convosco novamente e a honra, que é o privilégio, que é poder contar com o Sr. Deputado nesta reflexão. Há pouco criou no seu discurso um triângulo onde juntou Trump, Bolsonaro e Chega. E é visível no seu discurso a utilização de um léxico cristão, católico, no termo exorcizar, na questão da moral, entre outros. E há uma coincidência, no verdadeiro sentido do termo, neste triângulo, que é precisamente a proximidade, isto depois para enlaçar na questão da direita, que é precisamente a proximidade que os três vértices do triângulo fazem em relação às comunidades cristãs. Em Portugal, nos Estados Unidos e no Brasil é diferente, talvez devido à expressão também do protestantismo e das comunidades evangélicas. Em Portugal a realidade religiosa não é assim tão semelhante. Temos uma grande maioria católica, se calhar uma grande maioria dessa maioria mariana, que é precisamente a antítese do movimento evangélico e de alguma forma do movimento protestante também. E é possível ver que as lideranças do Chega, ou a principal liderança do Chega, consegue, à semelhança do que dizia do PS, colocar um pé numa comunidade e outra. É fácil encontrar também na rua quem pense que a direita no geral, tem uma ligação tradicional ao pensamento religioso, católico, judaico-cristão. E eu queria perceber, com o Sr. Deputado, se no seu ponto de vista, e enlaçando nesta que pode ser a última pergunta deste programa, se é efetivamente significativo a presença do peso do pensamento religioso ou da importância do pensamento judaico-cristão na formulação daquilo que é a identidade da direita em Portugal. É assim, falou no Chega, Bolsonaro e Trump. Foi o Sr. Deputado que falou. Está bem, e teve um triângulo, mas depois introduziu a dimensão cristã, já não é um triângulo, já é uma quadratura do círculo. É assim, se há o peso da identidade cristã naquilo que é o movimento de direita, eu não faria uma associação assim tão direta. Eu não fiz justiça nenhuma. Não, eu não faria. Certo. Não, é que para mim há uma diferença clara entre o campo político-cívico e o campo religioso. Uhum. Cada macaco no seu galho. Certo. Mas depois há uma coisa que nós muitas vezes não queremos ver o que ela significa, que é o civismo. Certo. O civismo é sempre um compromisso entre a tradição e a modernidade. Uhum. E voltamos ao início da conversa. Se nós queremos introduzir uma dimensão moral, porque estamos a falar da condição humana, a moral é muito mais resultado de um longo processo histórico. A moral não é apenas a lei. A moral não é apenas um acordo entre nós. A moral ou tem uma longa dimensão histórica, ou não tem. E quando eu falo na autorresponsabilidade, é justamente para saber que o cristianismo, a herança tradicional judaico-cristã, é a matéria-prima para nós pensarmos a moral, e daí nós não fugimos. E depois há uma coisa que se chama inconsciente coletivo, que Jung muito bem explica. Isto é, quando eu associo os portugueses à dimensão cristã, por muito que o indivíduo, nesta geração ou na anterior, não se identifique com isso, está no inconsciente coletivo. Nós, às vezes, vemos detalhes do comportamento das pessoas
que é uma prática religiosa ancestral que, entretanto, se reinventou. Mas está lá. Portanto, o cristianismo não é para nós misturarmos a igreja com o Estado, porque nós não estamos no mundo islâmico. Não foi de todo. Sim, eu sei que não é o que está. O que eu estou a dizer é que. Não será apenas no mundo islâmico que existe a mistura entre o Estado e a religião, não é? Certamente não será no mundo islâmico, mas no mundo ocidental, onde o Chega está como peixe na água, digamos assim, é possível eu ter uma separação clara entre o Estado e a sociedade, não admitir a dimensão religiosa no Estado, mas admiti-la na sociedade. O que nós temos é uma espécie de tentação, tipo bulldozer, de banir a religião disso tudo. Nós estamos a banir identidades. Quer dizer, eu posso arrumar muito bem a minha pertença religiosa, é difícil de arrumar. Mas quando fala da religião cristã, eu estou neste mundo e eu sou também que tenho uma dimensão islâmica que não abro mão dela. E vivo nessa fronteira. E sei também que conheci um islão que era era flexível e aberto a dimensões da vida mundana. Por exemplo, a família da minha mãe, profundamente islâmica, nunca fechou a porta, nem que fosse às escondidas a beber um bocadinho de whisky. Eles tinham uma certa flexibilidade na relação com os outros. Aliás, no tempo dos meus pais, eles nem sequer eram islâmicos, eram maometanos. Era a tradição dele. Portanto, há um espaço para a identidade religiosa que nós fechamos a porta. E temos que fechar a porta. Nós, refere-se? Nós, o Ocidente. A tradição, o radicalismo, digamos assim, laico do Ocidente. E depois percebe, quando fecha completamente a porta à religião em tudo quanto é dimensão do espaço público, ou muito disso, mata também uma parte das identidades ocidentais. E depois ficamos admirados, por exemplo, da sedução que Fátima tem, mesmo para os não católicos. Portanto, são aspectos identitários que aquilo que é o civismo não pode apagar. Deputado, eu não posso terminar e peço desculpa aos comentadores residentes. Há pouco falava no espaço da fé ou no espaço da religião no Estado e eu fiquei com dúvidas. No seu ponto de vista, do Sr. Deputado, qual é o espaço da religião no Estado? Não é. Não há espaço. Não há. Uma coisa é o Estado, outra coisa é a Igreja. Podia perguntar-lhe sobre a concordata. Qual é a visão que tem sobre a concordata? A concordata é a mesma coisa, quer dizer, é mais para um espaço de uma identidade social onde ela faz sentido. Agora, e aí vamos ter a disciplina de cidadania e desenvolvimento e de religião, quer dizer, a concordata, a forma como ela entra na forma... Não tem a ver apenas com a sociedade, não é? Não tem a ver apenas com a sociedade, tem a ver com relações entre Estados também. Exato. Pronto. Mas a forma como essa concordata ou essa ideia católica ou cristã entra... A concordata é bem mais do que uma ideia. É bem mais do que uma ideia, digamos assim, um compromisso, exatamente do Estado. Sim. Mas a forma como ela entra, por exemplo, por via do sistema de ensino, parece-me equilibrada. Porque é tal coisa que... E depois comparando com a cidadania e desenvolvimento, a forma como o Estado quer fazer a sua parte aí nesse tipo de sensibilidades religiosas. Porque assim, a nossa defesa, um espaço é da família que educa. E outro espaço é do Estado que ensina. E há aqui um espaço de fronteira que tem, onde pode entrar a concordata ou uma dimensão mais religiosa, digamos assim, que tem que ser opcional. Porque está no meio, a família pode escolher, porque não é o espaço, nem claramente da família, nem do Estado, é ali. Se no caso da disciplina de religião moral e católica a concordata tem essa entrada equilibrada, digamos assim, o Estado quer fazer uma coisa parecida, mas de forma mais atabalhoada, que é forçar a disciplina de cidadania e desenvolvimento, que está justamente no mesmo espaço, se transforma em universal e obrigatória. Isto é, porque é que o Estado pode impor uma religião à força, que é o que aquilo é, e porque que a Igreja fica num espaço de compromisso, aliás. Toda a concordata é definir espaços de compromisso, em que as partes cedem, mas depois o Estado não quer entrar à força. Mas, portanto, é um... Sr. Deputado, seria maravilhoso que tivéssemos muito mais tempo para continuar. Nós permanecemos religados e na expectativa de hoje a 3 semanas, portanto, de quem vê de hoje a 15 dias, nos reencontremos. E pronto. Resta-me agradecer aos espectadores, reiterar o agradecimento aos 2 restaurantes, ao Tasca Dentro,
e ao Dom Frango e a esta casa maravilhosa, mais uma vez, que nos recebeu. Senhor Deputado, da nossa parte, espero que fique com uma porta aberta para um regresso mais ou menos próximo. Agradeço também e deixo tempo também para os nossos comentadores poderem despedir de si também. Da minha parte é mesmo agradecer e contar consigo. A última palavra sei que é a sua, mas muito obrigado da minha parte a todos. Já me antecipei. Obrigado. Não sei se querem deixar alguma... Uma nota, evidentemente, de agradecimento e do estímulo que foi podermos ter tido esta conversa, enfim, e fazer votos para que ela se possa repetir num futuro mais ou menos próximo. E bem, aspas. Muito bem. O último programa sobre o que é ser a esquerda, ou o que é ser de esquerda em Portugal. O presente programa sobre o que é ser de direita. Creio que é difícil fazer um programa sobre o que é ser de centro, mas talvez um dia. O próximo tema não vamos desvendar para já. É certamente interessante, igualmente interessante, e poderá tocar aos figueirenses de uma forma mais direta, em termos de proximidade. Até daqui a 2 semanas. Muito obrigado por estar connosco e muito obrigado mais uma vez.